Aspectos naturais da África. Relevo. O relevo predominante da África é formado por planalto, com a presença de raras planícies e cadeias montanhosas, localizadas principalmente na porção leste. A maior parte do norte da África está coberta pelas grandes extensões do Saara, a segunda maior região árida do planeta. Na porção referente ao Saara estão incluídos desertos menores. Em meio ao deserto aparecem dois planaltos importantes para a parte central do Saara. O relevo da região também é marcado por depressões. Um conjunto montanhoso que possui aproximadamente 2.500 km de extensão, com altitude de mais de 4.000 metros. Sua localização entre as águas do Atlântico, Mediterrâneo e Saara contribuiu para a formação de áreas secas. Ao longo da margem sul do Saara estão três grandes bacias sedimentares. Hidrografia. Seus rios são mal distribuídos por conta da presença de diversas áreas de clima desértico, o que agrava a situação de seca e escassez de água em várias localidades do continente. Na região do Saara existem muitos rios temporários, também conhecidos como rios intermitentes, pois o fluxo desses rios diminui no período mais seco até cessar completamente. Apenas o rio Nilo, o segundo maior do mundo em extensão, com cerca de 6.700 km, não perde seu fluxo por percurso do deserto para o mar. Por desaguar no mar Mediterrâneo, formando um imenso delta, ele foi historicamente aproveitado para a irrigação e a agricultura. A cultura africana é vasta e diversificada, dotada de uma enorme riqueza material, fator que se explica tanto pela diversidade de etnias presentes na África, quanto pela influência de povos do Oriente Médio e europeus que tiveram contato com os africanos ao longo da história. A combinação dos fatores migratórios da colonização europeia e da diversidade étnica no interior do continente fez com que a África seja atualmente um continente em que se fala vários idiomas e cultua-se várias religiões, e que se caracteriza por ser pluricultural. Antes de entendermos a diversidade cultural da África subsaariana, devemos desfazer um preconceito que muitos carregam consigo sobre a porção sul do continente. A miséria, a fome, as doenças e a desigualdade social não fazem parte da história antiga da África. A África subsaariana é composta por povos de várias etnias diferentes que levavam um modo de vida tribal. Entre as várias etnias, destacamos os povos bantus, nagô e jeje, trazidos para o Brasil durante o período colonial. Era comum a guerra entre as tribos, e essas cultuavam diferentes religiões com uma matriz parecida, baseada no culto aos orixás. Entidade que na mitologia africana tem um contato espiritual com a natureza e representam a ligação e a proteção dos elementos naturais ou dos seres humanos. Atualmente há uma grande parcela da população do sul da África que mantém as suas raízes e cultua as religiões tradicionais, mas também há um número expressivo de muçulmanos e cristãos vivendo na região, o que causa conflitos religiosos oriundos do preconceito e da intolerância, sobretudo por parte dos cristãos e muçulmanos. Partilha da África. Divisão do continente africano. A Partilha da África é o nome pelo qual ficou conhecida a divisão do continente africano durante o século XIX e finalizou com a Conferência de Berlim em 1884 e 1885. Com o crescimento econômico de Inglaterra, França, Reino da Itália e Império Alemão, esses países quiseram avançar sobre a África em busca de matérias-primas para sua indústria. Como ocorreu? Países como Portugal já se encontravam no continente desde o século XVI. Utilizavam a África como fornecedor de mão de obra escrava, num comércio lucrativo em que participavam Inglaterra, Espanha, França e Dinamarca. A expansão europeia para o continente africano no século XIX foi justificada para a opinião pública como a necessidade de civilizar esse território. No século XIX existia a crença na superioridade de raças e de civilizações. As notícias do continente africano chegavam à Europa através de relatos de expedições que tinham diferentes finalidades. Expedições científicas, que era mapear o terreno, medir o potencial geográfico e botânico e detalhar as muitas etnias que habitavam no continente. As expedições comerciais, que era conhecer a matéria-prima local e avaliar as possibilidades de exploração. E as expedições religiosas, que era acabar com o politeísmo
com a antropofagia e instaurar o cristianismo. Assim, percebemos que foram aspectos econômicos, religiosos e culturais que influenciaram no desejo pela posse do território. Simultaneamente, os territórios foram sendo invadidos pelas nações europeias de maneira gradativa. A ocupação da África foi feita por Portugal, Espanha, Bélgica, Inglaterra, França, Holanda, Itália e Alemanha. A fim de evitar guerras entre as potências europeias, foi criada a Conferência de Berlim, que constituiu um acordo que tinha como objetivo reconhecer as fronteiras dos territórios já ocupados e estabelecer as regras sobre as futuras ocupações do continente africano. Entre as suas diretrizes estava a necessidade de uma nação comunicar a outra quando tomasse posse de um território. Também era preciso provar que tinha condições de administrá-lo. O continente africano após a Segunda Guerra Mundial. O continente africano foi colônia de potências europeias até a segunda metade do século XX. Sua independência se deu pela ocorrência da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu na Europa entre 1939 e 1945, um acontecimento que envolveu muitos países, dentre eles nações europeias que detinham territórios de exploração no continente africano. Após o conflito, a Europa ficou bastante debilitada no âmbito político e econômico. O enfraquecimento das nações fez ressurgir movimentos de luta pela independência em todas as colônias africanas. No decorrer da década de 60, os protestos se multiplicaram e muitos países europeus concederam pacificamente independência às colônias. Porém, a independência de alguns territórios se efetivou depois de prolongados confrontos entre nativos e colonizadores. As antigas colônias se transformaram em países autônomos. No entanto, a partilha do território foi realizada pelas nações europeias, que não consideravam as divergências étnicas existentes antes da colonização. Desse modo, os territórios estipulados pelos colonizadores separaram povos da mesma característica histórico-cultural e agruparam etnias rivais. Tal iniciativa produziu instabilidade política, que resultou em diversos conflitos entre grupos étnicos rivais. Diante dessa situação, as minorias continuaram sendo reprimidas por grupos majoritários, assim como acontecia no período colonial. O continente está atualmente fragmentado em 53 países independentes. A incidência de conflitos tribais e o neocolonialismo dificultam a instabilidade política e econômica da região. A política do apartheid na República da África do Sul. O apartheid foi um regime de profunda e violenta segregação racial mantido na África do Sul de 1948 a 1994. Esse regime foi sustentado por um partido de extrema-direita chamado Partido Nacional e se baseou no estabelecimento de uma legislação segregacionista, com o intuito de promover uma série de privilégios para a parcela branca da população. Esse regime estabeleceu a existência de 4 grupos raciais no país, fazendo com que a população negra vivesse em locais segregados, impedindo sua circulação e visitação em determinados espaços. O acesso à educação, saúde e oportunidade de crescimento da população negra foi minado ao longo dos anos. As populações negras também não tinham direito ao voto, o que contribuiu para que o Partido Nacional se sustentasse por quase 4 décadas no poder. A liberdade das pessoas negras ficava restrita a locais específicos chamados de bantustões. O governo sul-africano usou toda a repressão e violência policial para sustentar a segregação. Esse sistema foi extremamente impopular, tanto na África do Sul quanto no exterior. Na África do Sul, ele se sustentou por algumas décadas graças à censura e ao uso da violência por parte do governo. Movimentos de resistência foram formados, e um dos nomes dessa resistência foi o de Nelson Mandela. O apartheid começou a ruir durante a presidência de Frederick de Klerk. A Primavera Árabe. A Primavera Árabe é uma expressão criada para designar a onda de protestos que marcou os países árabes a partir do final do ano de 2010. A Primavera Árabe não se trata de um evento, de algo breve ou de uma estação do ano. Trata-se de um período de transformações históricas nos rumos da política mundial. Entende-se por Primavera Árabe a onda de protestos e revoluções ocorridas no Oriente Médio e Norte do continente africano, em que a população foi às ruas para derrubar ditadores ou reivindicar melhores condições sociais de vida.